1. Quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos personagens da novela, com frases que parecem retiradas de um romance antigo. Mesmo nos momentos mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Uma pausa aqui na leitura do texto, pessoal, para poder marcarmos aqui uma situação importante. O próprio texto já diz que a novela tem uma linguagem culta e correta. Então essa informação é muito importante porque já está dizendo para a gente que a novela Tempo de Amar tem uma linguagem culta. Continuando a leitura do texto. Ao UOL, o autor da novela, Alcides Nogueira, diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Não tenho nada contra a linguagem coloquial. Ao contrário, acho que a língua deve ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um português bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da trama. Fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco mais dessa sintaxe, poucas vezes usada atualmente. Então, o próprio texto está dizendo que essa linguagem culta já não é utilizada atualmente. Hoje utilizamos uma linguagem coloquial. O escritor que assina o texto da novela das 18, ao lado de Bia Corrêa do Lago, conta que a decisão de imprimir um português erudito à trama foi tomada por ele e apoiada pelo diretor artístico Jaime Monjardim. Ele revela que toma diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Muitas vezes é preciso recorrer às gramáticas e no início o uso do coloquial era tentador. Aos poucos a escrita foi ficando mais fácil, afirma Nogueira, que também diz se inspirar em grandes escritores da literatura brasileira e portuguesa como Machado de Assis e Eça de Queiroz. Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a mergulhar na época da trama de modo profundo e agradável. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim, que também explica que a estética delicada da novela foi pensada para casar com o texto. É uma novela que se passa no fim dos anos 1920, então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo. Acho que isso é importante para que o telespectador consiga se sentir em outra época disso. E aí vem a pergunta da questão número 1. De acordo com o texto apresentado durante a prova, entende-se que as formas linguísticas empregadas na novela, então não está falando da forma linguística do texto, e sim da novela. Nós já sabemos que na novela utilizamos a linguagem culta e correta. E que hoje nós falamos uma linguagem coloquial, ou seja, não está de acordo com o que é falado na novela. Daí o espanto da nossa população, da nossa época, em ouvir certas palavras que não são do nosso costume, que não são do nosso cotidiano, porque nós falamos hoje uma linguagem coloquial. Então vamos corrigir agora as questões. A letra A fala o seguinte: correspondem ao linguajar que, apesar de ser antigo, continua em amplo uso na linguagem coloquial, da linguagem atual. Não, pessoal, nós vimos que esse linguajar, apesar de ser antigo, está correto, mas hoje não continua em amplo uso na linguagem atual. Hoje falamos a linguagem coloquial. Pulamos a letra B e vamos para a letra C. Estão associadas ao coloquial, aqui já está errado. Está associada à linguagem culta, que dá mais vivacidade à linguagem e desperta o interesse do público. Letra D, harmonizam-se com a linguagem dos dias atuais. Nós vimos, pessoal, que não se harmoniza. Hoje nós falamos uma linguagem coloquial e a linguagem da novela é uma linguagem culta, então não há essa harmonia de linguagem. Letra E, constituem usos comuns da linguagem moderna. Não, pessoal. Nós vimos que não são usos comuns, e sim uma linguagem coloquial, diferenciada. A letra B é a letra correta, pessoal. Divergem dos usos linguísticos atuais, caracterizados pela adoção de formas mais coloquiais.
Então, a linguagem apresentada na novela diverge dos usos linguísticos atuais, caracterizado hoje a linguagem atual pelas formas mais coloquiais. Então, a alternativa correta para a questão de número 1 é a letra B. É essa que eu devo marcar.